Sejam bem-vindos. Estamos aqui por uma Química Sem Segredo. Nessa aula, nós vamos estudar um assunto importantíssimo que cai praticamente em todos os vestibulares, no Enem, que é o cálculo estequiométrico, né? O cálculo estequiométrico é um assunto que o pessoal costuma ter mais dificuldades, mas aqui nós vamos facilitar isso muito para você, umas regrinhas práticas que você vai conseguir resolver esse exercício sem maiores dificuldades, ok? Se essa aula fizer uma diferença para você, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, isso é muito importante para nós, né, para nos auxiliar, né? Sugestões também são bem-vindas, ok? Então vamos lá. Iniciando aí, o que vem a ser cálculo estequiométrico? Cálculo estequiométrico é a parte da química que estuda as quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação. Todas as vezes que você vai fazer uma reação, você vai ter que misturar uma certa quantidade de substâncias reagentes e vai originar uma outra quantidade de substâncias de produto. Então vamos lá, regrinhas práticas para isso. Primeira coisa, você vai ler o exercício e vai montar a equação e balancear a equação, equilibrar essa equação, tá certo? Muitas vezes o enunciado da equação para você balancear, às vezes ela já vem balanceada. Então vamos supor, né, que não deu a equação. Então você vai lá ler o exercício, à medida que você vai lendo o exercício, você vai montando a equação. Tá? Aqui, ó, nitrogênio mais oxigênio produzindo NO. A equação não está balanceada. Eu tenho aqui dois nitrogênios, eu tenho um só. Então eu venho aqui e coloco um 2. Pronto, balanceou, balanceou. 2N, 2N, 2O, 2O. Aí você vai lá no enunciado do exercício, vai ler o exercício e vai colocar nessa linha de baixo aqui, ó, dados e perguntas do problema. Por quê? Porque se você tem os dados, tem as perguntas, você tem condições de saber o que vai ter que colocar na linha de cima. Essa linha aqui, você vai pegar os dados e perguntas, aliás, vai pegar os dados da equação. Perguntas sempre embaixo. Dados e perguntas do problema embaixo. Aqui em cima, dados da equação. Esses dados da equação, você vai tirá-los de acordo com os dados do problema. O que isso quer dizer? Se eu tenho massa aqui embaixo, eu tenho que usar massa em cima. Se eu tenho mol embaixo, eu tenho que usar mol em cima. Volume embaixo, volume em cima. Eu não posso ter massa aqui e usar volume em cima, certo? Por isso que quando você coloca os dados e perguntas aqui, fica mais fácil, porque aí você fica com maior tranquilidade para tirar, né, os dados da equação. Vamos lá? Quais são os dados da equação que eu posso tirar? Vamos lá. Aqui eu tenho uma equação já balanceada, a síntese da amônia. O exercício pode falar em número de mols. Qual o número de mols? Ou tem esses 10 mols. Se o exercício fornecer número de mols, vai ter que trabalhar com o número de mols, tirar mols da equação. Como é que eu tiro os mols da equação? São os coeficientes estequiométricos, número aqui na frente. Aqui é 1 mol, aqui 3 mols, aqui 2 mols. Tá certo? Então, falou em número de mols no enunciado, tem que usar o número de mols da equação, certo? E volume. Se falar volume, os gases estão nas mesmas. O volume é só para o gás, tá? Os gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Qual volume? Então, a proporção em mols é a mesma proporção em volume. Então, esse 1, 3, 2, eu posso usar em volume também. Ó. Um volume, 3 volumes, 2 volumes. Ah, que volume é esse? Qual que é a unidade de volume que o exercício falar? Metro cúbico, então, 1 metro cúbico, 3 metros cúbicos, 2 metros cúbicos. Litro, 1 litro, 3 litros, 2 litros, certo? Tá? E se falar volume na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a gente sabe que um mol de qualquer gás da CNTP
ocupa o volume de 22,4. Então, como eu tenho aqui um mol, aqui é 22,4 litros. Aqui eu tenho 3 mols, então é 3 vezes 22,4, 67,2. Aqui eu tenho 2 mols, então 2 vezes 22,4, 44,8. Cada mol é 22,4. Se o exército estiver trabalhando com moléculas, perguntou quantas moléculas de amônia foram formadas, ou qual o número de moléculas de nitrogênio que reagiu, falou em moléculas, quantidade de moléculas, eu preciso do número de Avogadro, do número de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas para cada mol. Então, se eu tenho um mol aqui, vou aproximar 6 vezes 10 a 23 moléculas. 3 mols é o triplo, 18 vezes 10 a 23 moléculas. 2 mol, o dobro, 12 vezes 10 a 23 moléculas. Então, esses são dados que eu posso tirar da equação de acordo com o enunciado do problema, tá bom? E se o exercício falar em massa? É muito comum aparecer massa. Todas as vezes que falar em massa, você vai ter que tirar a massa da equação. E para tirar a massa da equação, você vai usar a massa molar, os pesos atômicos, tá? Então, o nitrogênio pesa 14, o hidrogênio pesa 1. Então, se o nitrogênio pesa 14, quantos nitrogênios eu tenho aqui? 2. Então, é 28 gramas, certo? Hidrogênio pesa 1. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6. 6 vezes 1, 6. N14 com 3 hidrogênios é 7, mas eu tenho duas vezes dele, então 34. Obedeceu aqui a lei de Lavoisier, percebeu? 28 mais 6, 34. Não é? Então, esses são dados que você pode tirar da equação, dependendo do que o exercício fornecer como dado ou perguntar. Aí, depois de feito isso, você faz a relação entre os dados da linha de cima e a linha de baixo para encontrar a resposta às perguntas do problema. Vamos ver, então, os casos mais simples aí. Aí, o primeiro, ó. Fosgênio, COCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, HCl, que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. A equação química dessa reação tá aqui. Olha aqui, pessoal, essa equação está balanceada? Não, ele deu a equação, mas não está balanceada. Ó. Então, não posso sempre, a hora que vier a equação, confere ver se está balanceado, tá? Não se faz exercício sem balancear. Um carbono está bonitinho, um oxigênio aqui mais um, dois oxigênios, aqui tem dois, tá certo. Dois cloros, opa, aqui já tem um só, ó. Então tem que colocar um dois cloros, dois hidrogênios, pronto. Balanceei a equação. Esta é a equação que eu vou usar para fazer o exercício, certo? Então vamos colocar a equação aqui. Vamos lá. Então vamos colocar a equação, ó. COCl2 mais H2O vai produzir o quê? O CO2 mais HCl. CO2 mais 2HCl foi a equação que o exercício forneceu. Aí nós vamos colocar aqui as duas linhas, olha, certo? Então, olha como ficou. Olha lá. Ó. Então, eu peguei a equação balanceada, coloquei duas linhas. Nessa linha aqui, eu vou colocar dados e perguntas do problema. Aí, depois, já a cor que tem aqui, eu vou tirar dados da equação. Tá certo? Então, vamos pegar os dados e perguntas do problema para a gente colocar aqui. Então, olha lá, ó. O exercício falou o seguinte: se uma pessoa inalar 198 miligramas de forgênio
Esse é o dado do problema. Então, vai vir na linha de baixo dos fogênios. 198 miligramas. Certo? Qual a massa de ácido clorídrico em gramas que se forma nos pulmões? Então, quer saber a massa do ácido clorídrico. Aqui, ó, pergunta vem na linha de baixo. Procura, ver se ficar colocando X, Y, Z, colocar as letras que representam cada um. Massa, o símbolo de massa é M, volume é V, número de mols é N, certo? Tá? Então, vamos lá. Se eu tenho massa aqui embaixo, eu preciso usar a massa em cima. Todas as vezes que eu tiver que tirar massa da equação, eu tenho que pegar os pesos atômicos. Então, vamos lá. O carbono pesa 2. O oxigênio pesa 16 vezes 1, 16. O cloro pesa 35,5 vezes 2, 71. Somando aqui, eu tenho 99. Então, está aqui 99. Massa molar é grama. Ah, mas embaixo está miligrama. Não preocupa. Massa molar é sempre grama. Aqui é massa, então tem que usar massa molar aqui também. Peso atômico. Todas as vezes que tiver massa embaixo, é peso atômico em cima. Então, o hidrogênio pesa 1, cloro 35,5. Então vai dar 36,5 vezes 2, 2 multiplica tudo, 73 gramas. Certo? Está aí montado o exercício. Né? Agora, vamos lá. Tem problemas de unidades aqui? O exercício ele não exigiu a unidade. Então, eu posso trabalhar com qualquer uma. E aqui não tem problema, não tem incompatibilidade. Por quê? Eu tenho grama aqui e grama aqui. Então, na hora que eu vou montar o exercício, o que eu faço? Ó, 99 está para 7,98, assim como 73 está para M. Isso aqui, quando você monta, você já sai com a resolução do exercício. Aqui é grama, aqui é grama, aqui é miligrama. Eu vou simplificar a grama com grama, a minha resposta vai dar em miligrama. Tem problema nenhum. Pode fazer assim. Simplificando aqui, ó, vai dar 2. Não é isso? Então, a massa que o exercício pediu vai ser 146 miligramas. Não pode esquecer disso. Né? Grama simplificou com grama, sobrou miligrama. 146 miligramas de HCl. Viu como é simples? Então, quando você organiza o exercício desse jeito, fica mais fácil de você resolver, tá bom? Vamos para o próximo aí? Olha lá, a questão número 2, ó. O biogás é o nome comum dado a uma mistura de gases que foi produzida pela decomposição biológica da matéria orgânica na ausência de oxigênio. Normalmente consiste em uma mistura gasosa composta principalmente de gás metano e gás carbônico, com pequenas quantidades de gás sulfídrico e umidade. Foi realizado a queima de 960 gramas de gás metano. Abaixo temos a equação da reação que ocorre durante essa reação. Então, se você olhar essa aqui, vem a equação e ele já balanceou. Está balanceado. Um carbono, 4 hidrogênio, 4 oxigênio, 4 oxigênio. Tá certo? Então, tá beleza. Determine o número de mols de água produzido nessa combustão e o volume de CO2 produzido quando medidos na CNTP. Vamos lá? Vamos pegar a equação aqui, ó. Então, a equação é o metano CH4 mais 2O2, 2 mols de oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico mais 2 mols de água.
Então, a equação já está pronta, não é isso? Então, agora, as duas linhas, ó. Linha de cima aqui, agora a linha de baixo. O que que eu vou colocar na linha de baixo? Dados e perguntas do problema. O que que o exercício forneceu como dado? 960 gramas de gás metano. CH4 é o metano. Então, você vem aqui, 960 gramas do metano. Tá certo? Não esqueça de escrever a unidade, porque senão você vai ficar perdido. O que que é isso? É litro? É grama? Então põe a unidade, tá certo? Vamos ver o que que o exercício perguntou. Olha, o número de mols de água produzido na equação, na combustão, e o volume de CO2 da CNTP. Então, quer saber número de mols de água. Tá aqui a água. Pergunta na linha de baixo. O número de mols é simbolizado por N. E o volume de gás carbônico. Volume de gás carbônico simboliza o volume por V. Tá certo? Então, tá aí. Agora, de acordo com o que eu tenho aqui embaixo, eu vou tirar na equação em cima. Vamos lá? Eu tenho aqui 960 gramas. É grama, é massa. Então, eu tenho que usar massa em cima. Ó, massa aqui, volume aqui, mol aqui, mol aqui. É sempre assim. Então, se eu tenho massa aqui, vou ter que usar massa em cima. Então, como é que eu tiro massa da equação? Usando os pesadômetros. Vamos lá, o carbono pesa 12. Um 4 do hidrogênio, porque cada hidrogênio pesa 1, vai dar 16 gramas, certo? Tá aí. Massa molar é sempre grama. Aqui ele falou volume na CNTP. No início da aula eu mostrei para vocês. Quando você tiver CNTP, um mol de qualquer gás ocupa o volume de 22,4 litros. Aqui eu tenho um mol, não tem nada escrito, é 1. Então, aqui eu tenho 22,4 litros. Aqui ele perguntou o número de mols. Como é que eu tiro o número de mols da equação? O número de mols da equação são sempre os números que estão na frente, que é o 2, o 2. Então, 2 mols. Então, eu venho aqui e coloco 2 mols. Pronto. Feito isso, eu resolvo o exercício. O que que ele perguntou lá na letra A? Olha, na letra A ele perguntou o número de mols de água. Então, cuidado com isso. Não vai inverter. De repente, você coloca isso aqui na letra B. Não é. Letra A é o número de mols de água, letra B é o volume. Então, vamos ver? Letra A, número de mols de água. Como é que eu faço? 16 está para 960. 2 está para M. Simplificando aqui, vai dar 60, não é? 6 vezes 6, 36, isso, 60 vezes 2. Então, o número de mols de água vai ser o quê? 120 mol de H2O. Tá vendo? Essa é a letra A. Letra B perguntou qual é o volume. Então, qual é o volume? Mesma coisa. 16 está para 960, 22,4 está para V. Simplificando aqui, ó, vai dar 60. Então, 22,4 vezes 60. Então, tá aqui 6 vezes 24. 24 vão 2, 12, 14, vai 1, 12, 13. 1.344. 1.344 litros de gás carbônico. Está aí, resolvida a questão. Está vendo como é fácil? Então, isso aqui ajuda você a não misturar as coisas. Você organiza aqui para depois você fazer isso aqui. Isso aqui nada mais é do que uma regra de três que você está fazendo. Isso aqui está obedecendo às leis das reações químicas, não é isso? Vamos mais um outro exemplo aí? Vamos lá. Olha aí, ó. Esse exemplo aí
Questão 3. Olha, o etoxetano, também conhecido como éter etílico, éter sulfúrico ou simplesmente éter, tem fórmula molecular C4H10O. É uma substância líquida volátil e altamente inflamável. Utilizado inicialmente como anestésico, foi abandonado pelo risco da explosão. Na combustão completa de 14,8 gramas do éter, olha o dado do problema aí, 14,8 gramas de éter, irá produzir gás carbônico e água de acordo com a equação abaixo. Deu a equação. Ah, mas não está balanceado. Ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? 4. Então tem que pôr 4 aqui. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 10. Então tem que colocar aqui 5. 5 vezes 2, 10. Oxigênio. 2 vezes 4, 8. E 5, 13. Aqui tem 1, não tem? Então faltam 12. 6 vezes 2, 12. Pronto. Equação balanceada. Aí ele fez 3 perguntas. A massa do gás oxigênio consumido, o volume em litros de gás carbônico produzido e a quantidade de moléculas de água produzida. Primeiro, vamos lá, vamos pegar a equação aqui. Vamos pegando a equação. Eu tenho C4H10O mais 6O2 produziu 4 mols de CO2 mais 5 mols de água, certo? Tá? Então vamos lá, vamos pegar o que eu tenho que fazer uma vez eu tenho a equação pronta. As duas linhas. Então está aqui uma linha, a linha de cima, onde eu vou tirar os dados da equação, e a linha de baixo, onde eu vou pegar dados e perguntas do problema. Não é isso? Vamos lá, vamos pegar os dados e perguntas do problema aí. Olha lá. O que o exercício falou? 14,8 gramas do éter, certo? 14,8. O éter está aqui, ó. Então, 14,8 gramas do éter. Quais foram as perguntas do exercício? Então, o exercício quer saber a massa em gramas de oxigênio. Então, debaixo do oxigênio aqui, eu vou usar a massa. A letra B quer saber o volume de gás carbônico produzido. Então, debaixo do CO2, a letra V de volume. E quer saber a quantidade de moléculas de água. Não existe um símbolo para moléculas de água, igual tem massa, volume, mol. Uma molécula tem. Vou colocar X moléculas, certo? Tá aí, X moléculas. Tá bom? Olha aqui uma coisa. Olha um dado do problema. Volume molar, 25 litros por mol. Por quê? Ele não falou que o exercício está na CNTP. Porque se tivesse CNTP, ele não, normalmente ele não ia dar o volume, é 22,4 sempre. Mas como está fora da CNTP, esse volume normalmente é dado. Então, no caso aqui, o volume que eu vou usar não é 22,4, é 25. Ok? Então, vamos lá? Acompanha aqui comigo. Massa aqui, massa molar em cima, os pesatônicos. Carbono é 12. 12 vezes 4, 48. O hidrogênio é 1 vezes 10, 10. O oxigênio é 16 vezes 1, 16. 14, 74. São 74 gramas. Aqui não é massa? Então, vou usar massa molar em cima. Todas as vezes com massa aqui é massa molar em cima, é pesatônico. O oxigênio é 16. Aqui vai dar 32 vezes 6, não é? O2 é 32, o oxigênio é 16. Então, 32 vezes 6. 12 vai 1, 18, 192. 192 gramas. Aqui está falando volume. Se fosse CMTP, eu ia usar 22,4, mas não é. Deu volume molar aí, não foi?
25 litros por mol. Então, 4 vezes 25 litros, né? 25 litros por mol. Cada mol 25, eu tenho 4 mols. Aqui, molécula. Olha, lembra? Cada mol da substância tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Aqui eu tenho 5 mols de água. Então, é 5 vezes 6. Então, 30 vezes 10 a 23 moléculas. Tá vendo? Pronto, montei. Agora eu vou resolver, né? Letra A. Ele perguntou a massa. Então, o que que eu faço? 74 está para 14,8. 192 está para M. Se eu simplificar aqui, ó, se não tivesse a vírgula, esse número é o dobro desse. Mas como tem a vírgula, então vai ser 0,2. Então a massa vai ser igual 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 e 1, 3. Uma casa depois da vírgula. 38,4 gramas de oxigênio. Essa é a massa de oxigênio, resposta da letra A. Letra B, quer saber o volume. Uma coisa que eu posso fazer, eu posso pegar, por exemplo, vou fazer assim, 192 está para 38,4, 100 está para B. Posso fazer isso. Só que se eu errar no cálculo desse aqui, eu erro aqui também. Então, eu evito sempre de usar o que eu achei. Se eu posso usar o que está aqui, eu uso sempre esse. Certo? Tá? Mas dá o mesmo resultado. Então, 74 está para 14,8, assim como 100 está para V. Simplificando, vai dar o 0,2. Volume igual a 0,2 vezes 100 vai dar o quê? 20 litros de gás carbônico, CO2. Certinho? Letra C, achando as moléculas. 74 está para 14,8. 74 está para 14,8. Assim como 30 vezes 10 a 23 está para x. Simplificando aqui vai dar 0,2. X é igual a 0,2 vezes 30 dá 6. 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Aí, ok? Então, está aí resolvido a nossa questão. Então, vocês viram como é fácil, né? Montou desse jeito, dificilmente você vai ter dificuldade de resolver o exercício. Tá ok? Beleza? E aí nós encerramos a primeira aula de cálculo estequiométrico, com os casos mais gerais, né? Trabalhando com as grandezas diferentes que nós temos aí. Uma outra aula nós vamos trabalhar com os exercícios envolvendo pureza, rendimento de reação, reações sucessivas, reagente em excesso, são os casos particulares, ok? Beleza? Boa! Um grande abraço, fiquem com Deus. Curte aí para nós, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço.